E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, aliás, o primeiro programa do ano de 2019, trazendo neste programa a Natália Dadário, que é engenheira ambiental e com uma série de especializações, e no primeiro bloco ela já demonstrou o seu cabedal de conhecimento nessa área. E é justamente o que nós vamos tratar agora, porque no início do programa nós falamos sobre o lamentável acidente que aconteceu em Brumadinho, o rompimento da barreira. Você está vendo a imagem novamente aí. Infelizmente nós temos que mostrar, não é uma visão agradável, porque nessas imagens, se nós pararmos um pouquinho para observar, há pessoas que estavam tentando fugir do mar de lama que descia dessa barragem rompida e não conseguiram, infelizmente. Nós lamentamos muito as vidas que foram perdidas ali, nós lamentamos muito pelas famílias, e eu falo por mim, eu orei por essas famílias para que o Santo Espírito de Deus traga conforto e consolo aos corações. Vimos o incessante trabalho dos bombeiros de todo o Brasil e de fora do Brasil, principalmente uma equipe israelense que imediatamente veio prestar socorro, e o nosso presidente da República foi humilde a ponto de reconhecer que precisava dessa ajuda, sim, e essa ajuda foi muito valiosa para os trabalhos nesse início de resgate, para encontrar ainda pessoas com vida entre os escombros e a lama. Mas ainda nos resta a questão ambiental, porque o solo foi afetado, o solo foi muito afetado pelos produtos químicos que estavam misturados a esses dejetos, a essa terra, essa lama, na verdade, quase que uma lama tóxica que desceu dessa barragem. Nós temos aí o impacto nos rios, o rio Brumadinho principalmente, que fornecia água para a Grande Belo Horizonte. A captação foi interrompida em virtude do acidente, evidente que isso causa todo um transtorno. Então, Natália, nós vamos falar sobre isso, sobre essas questões ambientais. Primeiramente, claro, nós falamos no primeiro bloco que você tem uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então vamos falar primeiro sobre segurança do trabalho. Ao seu ver, faltou alguma coisa em termos de segurança para aquelas muitas vidas que se perderam ali? Eu não estou dizendo, não estou falando dos moradores ali, que não tinha muito o que se fazer. Claro que se a sirene tivesse tocado, alguém poderia tentar, o mínimo, tentar fugir. Mas nós estamos falando de empregados da própria empresa que é responsável por essa barragem. Funcionários, vidas que se perderam também. Um alojamento inteiro foi coberto pela lama, um refeitório inteiro. Então, em termos de segurança de trabalho, o que você poderia nos dizer? Bom, pastor, eu acho que faltou, né, como o senhor falou, a sirene, né, que era o grande alerta, né, para a gente começar a efetuar um plano de evacuação, tá? Então, esses trabalhadores, eles precisavam estar treinados, né, para que, nesse momento, eles fizessem a rota de fuga, né, que eles já tinham passado por esse treinamento anterior. Então, esse seria o primordial que teria que ter sido feito ali na mineradora. Sim, então, primeiro ter um plano de fuga viável. Sim. Não é isso? Porque uma equipe de televisão pegou o plano de fuga que a empresa tinha fornecido para os funcionários e para os moradores daquele lugar. E essa equipe tentou fazer esse trajeto e eles não conseguiram. Eles era uma coisa quase impossível. Então, não era uma coisa viável, não é verdade? Não. A gente tem, né, e alguns especialistas em barragens, né, têm falado na televisão que o rompimento ele podia ter sido evitado, porque antes de romper, a barragem ela dá sinais. Sim. Né? E esses sinais, esse monitoramento, alguma negligência houve, né? Então você tem piezômetros, né, nas barragens, ao longo das barragens, que você vai controlando toda a movimentação. Então, alguma falha, né, nesse sistema houve,
por negligência de ou por engenheiro omissão. ou por omissão, né? A gente ainda não sabe, né? Isso está sendo investigado, mas os funcionários estavam transitando, né? Bem naquele Sim. local. Então, assim, essa falta de monitoramento e repassar, né? Então, deveria, aquela margem ali não deveria estar com trabalhadores dentro daquela área. Visto que havia a possibilidade de um rompimento. Exatamente. Só que não foi devidamente monitorado, né? Exatamente. Monitorado. Agora vamos falar do assunto que vai brilhar os teus olhos. Meio ambiente. Em primeiro lugar, de que maneira o meio ambiente foi imediatamente afetado? Bom, Porque nós vamos ver, antes de você falar, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, imediatamente, o meio ambiente foi afetado. De que maneira? Bom, ali a gente fala, né, que os impactos ambientais eles podem ser diretos ou indiretos. Então, geralmente, os impactos diretos eles vão acontecer num curto espaço de tempo e os indiretos vêm a médio e longo prazo. De curto prazo, o que a gente teve foi aquela área afetada, que foi equivalente a 125 campos de futebol, 125 muito hectares. Grande, né? É uma área muito grande, né? Era uma área de vegetação de Mata Atlântica, tá? E ali para o final a gente tinha uma área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, todo aquele ecossistema ali foi prejudicado, tanto fauna quanto flora, tá? Em termos de vida aquática, a gente tem o córrego do Feijão, né? Por onde essa lama foi sendo arrastada. Ele foi totalmente perdido, a gente não tem vida hoje no córrego do Feijão, tá? E alguns pontos já do rio Paraopeba, né? Que é eu falei córrego, Rio Brumadinho, é verdade, Rio Paraopeba. Rio Paraopeba. O Rio Paraopeba ele está sendo afetado todos os dias. Exatamente. E ainda, parece-me que ontem choveu muito, e um pouco dessa lama amoleceu novamente e desceu para o rio, né? Exatamente. O que eles estão tentando fazer é monitorar, né? Ver qual é a velocidade que essa lama está indo rio abaixo, tá? Então, todo aquele ecossistema aquático, tanto do rio, do córrego do Feijão, quanto a área que a lama afetou do rio Paraopeba, foram perdidos. Só para você ter uma ideia de oxigênio, né? Oxigênio dissolvido, que é uma medida de OD que a gente fala, para você ter vida naquele local, é em torno de 5 mg litro. Para ter vida, ideal de 8 a 10, tá? Sim. Naqueles pontos que a SOS Mata Atlântica fez as amostragens, ele está em torno de 1,2 mg por litro. Quer dizer, então, aqueles pontos não têm possibilidade de vida aquática, tá? Vida aquática nós entendemos principalmente por peixes. Por peixes, principalmente. Principalmente. Né? Principalmente. E mas você sabe informar se havia algum outro tipo de vida aquática ali? Naquele lugar, uma vez que tem Mata Atlântica, um trecho de Mata Atlântica, cerrado. Eles ainda estão contabilizando as espécies, né? Não dá pra gente ter aí saber quais eram as espécies. Falam-se que tinha bastante dourado naquela área, né? Que o pessoal ia em Brumadinho justamente para pescar dourado, né? Então é uma das espécies de peixe que a gente tinha. Mas eles ainda estão contabilizando realmente quais são. Quelônios também existia naquela região? Não sei. Você não sabe. Bom, mas deve ter, né? Uma questão de mata, né? Provavelmente. Provavelmente. Né? Exatamente. Répteis. Quelônios, sim, répteis, anfíbios. É bom explicar que quelônios são as tartarugas, os cágados, etc. Provavelmente, né? Sapos, répteis, enfim, toda aquela, né? Aquele habitat, né? Que pudesse existir ali. E havia também, além dos animais domésticos, né? Ou domesticados, sim, como é o caso de gado, como é o caso dos cães, gatos, né? Nós vimos aí no resgate. Animais bovinos, né? Tinha bastante. Toda a fauna, né? Até hoje à tarde, 115 animais tinham sido resgatados com vida, né? Alguns estão tão contaminados pela lama que é muito provável que tenham que ser sacrificados. Desses 115 animais que foram resgatados, né? Agora, eu vi também reportagens em que pessoas choravam dizendo, olha, eu perdi todo o meu gado, tá, todo ele sob a lama, né? A gente tem que pensar não só, né, na pecuária, mas também na agricultura, né? Tinha gente que tinha hortas e tinha aí tudo aquilo foi devastado, né? Pesca, quantas comunidades ali ribeirinhas viviam da pesca, né? Então tudo isso precisa ser contabilizado. O fator econômico também foi atingido, quer dizer,
Além de vidas que se perderam, o meio ambiente que está degradado ou destruído, ainda tem a questão econômica. Quem dependia da agricultura, quem dependia da pecuária, quem dependia da pesca, as indústrias, turismo. Indústrias também que, né, utilizam daquela água para o seu processo produtivo, né? Tiveram que interromper a sua produção. A questão até das usinas hidrelétricas, né? Que eles estão tentando fazer com que essa lama não chegue até as usinas. Até as barragens das usinas. Barragens de Três Maria e Bom Retiro. Se eu não me engano, Retiro Baixo, né? Retiro Baixo. Retiro Baixo. Por quê? Porque quando a lama ela chega nos reservatórios, ela tende a sedimentar. E aí aquele espaço, né? Ele fica reduzido de água e aí você diminui a capacidade de geração de energia. Então, tem tudo isso que tem que se levar em conta. Quer dizer, tudo isso aconteceu já de imediato. Agora vamos falar a médio prazo. O que é que pode acontecer a médio prazo? Este solo, vamos começar por aí, ele está definitivamente prejudicado ou ele pode ser recuperado futuramente? Bom, a gente ainda não sabe ao certo quais são os elementos que estão contidos naquela lama. Eles já identificaram magnésio, ferro e mercúrio, tá? São, né, principalmente, resíduos de mineração são resíduos altamente tóxicos, sim, né? Então, principalmente o mercúrio. Eu ouvi dizer que possivelmente tem cádmio e arsênio e inclusive césio 137, que era usado, é um produto radioativo. Exatamente. Pode ter, e se tiver também, eu acho que ninguém vai ficar falando muito para não causar um pânico, né? Mas assim, no médio prazo, né, eu colocaria então esse contato, né, que o pessoal teve com a lama, tanto ingerindo, né, o pessoal que desceu, ou ingerindo a água, ou os alimentos provenientes daquela região, né? Sim. Então pode ter algum impacto de ou até leishmaniose, a gente pode ter leptospirose, questões de dengue, febre amarela. Não sei se você lembra, mas no rompimento da barragem de Mariana, depois de uns 2, 3 anos, houve aquele surto de febre amarela, né? Sim. Isso está muito relacionado. Por quê? Porque uma vez que você teve mortandade de peixes, anfíbios, você tem a proliferação de mosquitos. Sim. E os mosquitos transmissores da febre amarela. Então, a gente precisa monitorar, né, para ver esses impactos de médio prazo. E no longo prazo, a gente tem também, né, referente às vidas humanas, essas questões dos metais, né, que pode levar a doenças autoimunes, cânceres, né, então isso precisa ser monitorado. Precisa ser bem cuidado, né? Bem cuidado. Agora, vamos também ouvir sua opinião pessoal, você que conhece essas questões ambientais, um engenheiro ambiental, né? Você conhece, você sabe o processo. Você acha que haverá uma ação mais efetiva para evitar todos esses problemas a médio e a longo prazo? Ou como em situações, inclusive você já citou Mariana, foi, como costuma se dizer popularmente, varrido para baixo do tapete. Deixa aí. Já aconteceu mesmo, né? Porque 2015 para cá, absolutamente nada foi feito, não houve uma recuperação. Olha, eu me lembro lá em Teresópolis, há muitos anos atrás, houve uma tromba d'água, destruiu uma porção de coisa, destruiu casas, ruas. E eu vou dar uma triste notícia, continua tudo exatamente, os escombros estão jogados na beira das ruas, não houve recuperação de ruas, de estrada, está tudo lá, passa-se 5, 10, 15 anos e não há uma ação. Será que desta vez nós vamos despertar e fazer alguma coisa? Bom, pastor, eu espero que sim, né? A gente espera que isso, né? A gente viu aí no rompimento da barragem de Mariana que parece que nada foi feito, sim, né? E a gente espera que agora com o rompimento dessa barragem da Vale, isso tenha tido impacto. A gente tem um novo governo também, sim, né? A gente precisa alertar, né? E gostaria até de alertar, assim, aos leigos, né? Essa questão própria do licenciamento. A gente espera que esse governo, eu como ambientalista, a gente espera que tenha um bom senso, né, de repensar nessa questão da flexibilização de licenciamento ambiental.
tá? Que é uma questão que a gente não pode fazer com que ela seja tão rápida quanto a gente almeja. Sim, seria ótimo, mas a gente tem que pensar que a gente falta profissionais dentro dos órgãos ambientais, Sim. né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque quando a catástrofe acontece, aí levam, né, vidas não só humanas, mas também fauna, flora. Então, a gente espera que isso seja repensado, tá? Que haja uma fiscalização maior, né, das agências de mineração e não a autofiscalização, né, como tem acontecido nas indústrias mineradoras. Então, eu acho que isso serve, né, para a população cobrar isso do governo, né? Sim. Para que haja mudanças de posturas, né? E para não ficar ao alento como ficou depois da tragédia de Mariana. Depois da tragédia. Quer dizer, vamos colocar um pouquinho mais de rigor no fornecimento dessas licenças, licenças ambientais, né? Às vezes, se a gente observar bem, tem coisas que apertam demais, onde talvez não houvesse tanta necessidade, e em outros momentos afrouxam demais. Infelizmente, o poder econômico, porque eu me recordo, quando estavam construindo o Rodoanel em São Paulo, as obras foram paralisadas, as obras do Rodoanel, próximo à rodovia Regis Bittencourt, havia um trecho ali onde acontecia muito acidentes, muitas mortes, havia mortes diárias naquele lugar. Então, a construção do Rodoanel iria desafogar aquela região, que já é uma região urbana e densamente povoada, ia desafogar, ia acontecer, evidentemente, ou presumia-se, menos morte, mas a obra do Rodoanel foi interrompida porque no caminho havia um ninho de coleirinha do brejo, que diziam que era uma ave, um pássaro, na verdade, em extinção. Existe o coleirinha e existe o coleirinha do brejo. Então, as entidades ambientais foram lá e interromperam a obra, em detrimento às vidas, né, para preservar um único ninho desse passarinho que está em extinção. Então, eu pensei, a minha maneira de ver, você pode me corrigir, por favor, poderia se transferir esse ninho para outro lugar. Talvez, se necessário, transferir com árvore, inclusive, porque essa árvore iria ser subtraída dali. Então, uma transferência para continuar a obra. Essa obra ficou parada há anos. E continuou morrendo gente. E então conseguiram mudar o ninho, a população de coleirinha do brejo aumentou por causa daquele ninho. Então mudaram o ninho, a obra continuou, mas ficou 5 anos parada. Enquanto, mas também coleirinha do brejo, né? Não tem questão econômica nenhuma envolvida. Agora, já aonde tem uma Vale do Rio Doce e outras empresas muito grandes e poderosas, acontece esse tipo de coisa, porque o poder econômico fala mais alto. Olha, se não nos der a licença ambiental, se a gente não conseguir trabalhar, nós vamos mandar não sei quantos mil empregados embora. Eles fazem uma certa chantagem. Não é isso que acontece? Exatamente. O que você falou, o poder do capital, né? Sim. Muito além das questões sociais, questões ambientais, né? E o próprio, as próprias empresas, né? Elas precisam começar a repensar, né? Precisam começar a repensar os seus valores, né? Sim. E aí, será Concordo. que o capital ele deve falar mais alto que vidas? Que vidas humanas, né? Isso, exatamente. E, infelizmente, né, a gente sabe que não só no Brasil, né? Claro. Mas existe, né, essa questão do poder econômico falando mais alto, mas eu acho que a gente precisa começar a mudar. Acionistas, né, poderosos que fazem pressão. Exatamente. Inclusive no governo, né? Muito. Inclusive no governo, faz pressão. Agora, vamos esperar que realmente, como você disse, com um novo governo, um novo Congresso Nacional, que foi renovado, que hajam leis mais rígidas em relação a isso. Que haja realmente certas obrigatoriedades que sejam cumpridas. Porque não adianta ter lei. Eu me lembro que já faleceu um amigo norte-americano, e ele dizia assim: eu não entendo brasileiro.
Aqui vocês dizem que tem lei que pega e tem lei que não pega. Como assim? Lei tem que ser lei. Lei tem que funcionar para todos, né? Tem que ser para todos. Não tem esse negócio. Essa lei não pegou aqui no Brasil. Não, se ela existe, ela tem que ser cumprida, não é verdade? Exatamente, João. Exatamente isso. Tem uma frase, né, do Greenpeace que eu gosto bastante. Sim. Que ele fala assim que quando a última árvore tiver caída, né, aí corta essa parte. Quando a última árvore tiver sido derrubada, quando o último rio tiver sido secado e quando o último peixe for pescado, a gente vai entender que dinheiro não se come. Né? Realmente. E é realmente isso, é o que você está falando, né? A gente precisa parar para pensar e analisar até que ponto vale a pena, né? Exatamente. Até um trocadilho aí. Realmente. Mas olha, muito bom a sua participação. Obrigada. Tanto na área de engenharia de segurança do trabalho como de engenharia ambiental. E vamos esperar, né? Para ver. Infelizmente tivemos que tratar desse assunto no programa de hoje. Infelizmente tivemos que falar porque é a atualidade, mas também pudemos conhecer a Natália Daddario, que é essa professora, engenheira ambiental e tudo mais o que nós já dissemos aqui no início, que tem muito conhecimento, uma capacidade muito grande. Obrigada. E em nome do Rotary Club, eu quero agradecer a sua participação neste programa. Volte quando assim o desejar, será um grande prazer recebê-la. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe. E em nome do Rotary Club, desejamos a você sucesso em todos os seus projetos de vida, viu? Obrigada, Seja João. Bem-vinda e muito obrigado pela sua participação. Obrigada, João. Eu que agradeço o convite, né? E estou à disposição para quando você precisar. Perfeito, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua compreensão de termos que tratar deste assunto, mas como eu fiz questão de salientar, está acontecendo agora, perto de nós, no nosso país, e nós temos que analisar por todos os ângulos. Rotary Club está presente, esteve presente no momento do acidente, está presente para auxiliar nesse desastre aqui no Brasil, como o faz em diversas partes do mundo quando fatos infelizes acontecem. Nós estamos nesta cidade de Tupã para servir. Muito obrigado a você, até o próximo programa e que Deus nos abençoe.